Primeiramente, eu quero cumprimentar todos com a graciosa paz do Senhor Yeshua Jesus, né? Um shalom. Shalom, no hebraico, é mais do que é paz, inteireza, saúde, né? Tudo que é bom, né? A palavra shalom, ela é a totalidade das coisas boas que Deus tem para nós. E o tema que eu estou querendo colocar hoje para vocês o título é o seguinte: como reconhecer um verdadeiro tocador de chofar, Baal Tequia. Eu tive recebendo várias mensagens e pedidos de informações, né? Pessoas com dúvidas, me perguntando várias coisas realmente sobre a questão do toque chofar. Vocês sabem que o Ministério Brit foi o primeiro ministério no Brasil, creio inclusive que no mundo, a ensinar o toque do chofar, né? Falar sobre o chofar de uma maneira toda profética dentro da igreja, como também dentro das comunidades judaicas messiânicas que existem pelo Brasil e o mundo, né? Então, hoje, graças a Deus, temos vários anos aí divulgando a palavra do Eterno, a palavra de Deus, já baseado nos originais, né? Nós sempre procuramos ir na fonte, que é os originais hebraico, grego e, inclusive, alguns textos que nós gostamos de ver em aramaico. E esse tema vem, assim, muitas vezes, o pessoal vem muitas vezes questionar sobre por que a igreja está usando o chofar, por que nós precisamos tocar o chofar, né? Pastores me ligam questionando sobre o baltuqui, o tocador do chofar, né? Como que ele deve se comportar. E hoje eu estou aqui conversando com vocês e estou querendo participar e ensinar para vocês sobre essa questão. Primeiramente, eu gostaria de orientar todos vocês. Não existe o termo chofarista. Esse termo não existe no hebraico, não existe em qualquer parte de livros. Então, esse texto foi inventado por alguma pessoa brasileira, né? Abrasileirou o termo chofar, falando chofarista. Para mim, inclusive, pessoalmente, eu não gosto desse termo. Esse termo é tipo uma banalização do nome, porque você tirar a palavra Baal Tequia, senhor do toque, e mudar para chofarista, é muito para mim, né? Então, senhor do toque para chofarista não dá muito certo, né? Então, para mim, eu não gosto desse termo, né? É opinião minha pessoal. Tem gente que gosta de usar, usa, mas eu não gosto, né? Nós temos o termo baltoquia, senhor do toque, e tocador de chofar. São os termos que são usados, são reconhecidos, né? E, inclusive, o termo chamado de atalaia é muito direcionado também para o tocador de chofar. Tem uma atalaia, que é muito importante também esse termo, e é usado muitas e muitas vezes. Bom, vamos para a primeira resposta a essa questão. Como reconhecer o verdadeiro tocador de chofar? Primeiramente, eu quero ler para vocês aqui, baseado nos originais, né? Vou até compartilhar essa tela para vocês verem. Eu quero ver aqui, compartilhar com vocês, que está lá em Jeremias 31:31. Eu quero trocar essa ideia e sobre esse texto, vou colocar a primeira regra para saber se a pessoa é ou não tocadora de chofar. Primeiro, aí vemos. Jeremias 31:31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo. Novo, quer dizer, um concerto, uma aliança nova, um concerto novo, uma aliança nova, com a casa de Israel e com a casa de Judá.
né? Nós sabemos que existem duas separações, né? Judá e Israel foram separados, Salomão, isso é depois de Salomão, né? Então, nós sabemos essa história. Então, vem dias e Deus faria o concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vamos ver o 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, ou seja, aqueles que estavam lá no deserto, no dia em que os tomei pela mão. Gente, o deserto foi o momento assim que o povo de Israel mais precisou do Eterno, mais dependia dele. O deserto não foi ruim, pelo contrário, o próprio Deus fala que tinha saudades quando Israel dependia totalmente deles. Lá no deserto, o povo foi alimentado, foi cuidado, Deus protegia. Há manuscritos que dizem, inclusive, que os inimigos jogavam flecha contra Israel ao redor, a flecha rebatia, tipo, num obstáculo e voltava. Então, Deus, assim, guardava Israel debaixo de suas asas, né? Nós vimos Balaão tentando amaldiçoar Israel e ele profetizou só bênçãos para Israel. Lógico que depois houve aquela questão lá que Balaão fez o povo pecar e acabou Deus trazendo um praga. Mas esse concerto que Deus está fazendo agora não é aquele igualzinho, não é o concerto igual o concerto que fez lá no deserto. Vamos continuar. No dia em que tomei pela mão, foi justamente quando Deus tomou Israel pela mão, para os tirar da terra do Egito, né? Como ficaram 40 anos no deserto. Porquanto eles invalidaram. Quem invalidou esse concerto? Através de uma prática, infelizmente, chamada Lashon Hará, ou seja, falar mal, criticar, reclamar, né? Invalidaram esse concerto que Deus tinha feito no deserto. Apesar de eu os haver desposado. O que é desposado? Deus casou com Israel. Quando a gente fala desposado, é como se fosse um casamento. Ou seja, o próprio Eterno era o marido que cuidava de Israel, sustentava Israel. Diz o Senhor. Vamos para o 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Gente, repetindo, casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei. Olha que você vê, lei, Torá, tá? A lei aqui são mitzvot, né? São os mandamentos, né? Então, porém, minha lei, a gente pode ver aqui, et Torá, aqui, et Torá, tô vendo aqui para vocês, dá para vocês verem? Et Torá é a Torá. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Et Torá, quer dizer, Deus está falando da lei, da Torá. No seu interior, quer dizer, ele vai tirar as leis lá no deserto, elas foram postas em tábuas. Ele está falando que vai colocar essa lei no interior, né? Tem uma tradução que fala que é no coração, dentro da pessoa. E a escreverei no seu coração, né? Como está escrito aqui, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, Deus está falando de Israel. Não está falando de igreja, não está falando de gentio, inclusive pelo simples fato de que o termo igreja surgiu só depois de Constantino, no quarto século. Quarto século, gente. Surgiu o termo igreja, iglesias, sair para fora. Antes, os discípulos, os apóstolos, não eram chamados de igreja. Eles eram chamados de comunidade messiânica. E, inclusive, eles falavam que era os do caminho, que eles falam. O povo do livro. Então, o termo igreja surgiu depois do quarto século, né? Então, muito depois da morte de Yeshua, da morte dos apóstolos. Então, esse termo foi criado
E é usado até hoje. O pessoal fala igreja, separando, né, os gentios, como fosse... Eu vejo o seguinte, quando eles falam igreja, eles estão separando gentios dos judeus, né? Aqueles gentios que aceitaram a Yeshua, Jesus, como Senhor. Pelo que eu entendo, pelo que eu percebo, eles falam igreja nisso, tá? Não sei se você tem essa mesma interpretação que eu tenho, mas a minha interpretação seria essa, tá? 34. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão. Ou seja, não vai ter necessidade de falar da Torá, da lei para as pessoas. Dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o mais pequeno deles até ao maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. De quem o Eterno está falando? De quem o Senhor está falando? Israel. Israel. Estava falando com Israel. Vamos continuar. Assim, 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Oh, glória, né? Vamos, 36. Se, olha, repete 2 vezes. Se, olha para você ver. Se desviarem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então, gente, sabe quando que Deus vai abandonar Israel? Sabe quando que Deus vai deixar de amar Israel? Quando o sol, a lua pararem, né? Pararem de brilhar, de funcionar, né? Então, assim, quando olha para você ver, quando as estrelas para a luz da noite que fende o mar, gente, isso quer dizer que só quando isso acontecer, e sabe quando isso vai acontecer? Nunca, nunca. Deus nunca deixará de amar Israel. Deus nunca vai abandonar Israel. É isso que está escrito, tá? Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus, olha para vocês verem, para cima, e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Quer dizer, mesmo se Israel pecar, você tem condição de medir os céus, o universo? Você tem condição de medir para os fundamentos da Terra, né? de para baixo? Você tem condição de fazer isso? Quando isso acontecer, aí Deus rejeita Israel. Aí Deus rejeita Israel. Bom, estou chegando aonde eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer. Eis que eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade, que cidade? Gente, que cidade é essa? Que cidade é essa? Será reedificada para o Senhor desde a torre de Hananeel até a porta de esquina. Jerusalém. Jerusalém. Né? E a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goá. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. O verdadeiro tocador reconhece a verdadeira posição de Israel e da igreja. O verdadeiro tocador ama Israel
E às vezes não sabe nem por quê, como eu. Eu não sou judeu. A minha ascendência é judaica, mas por parte de minha mãe, do meu pai, mas é muito longe. Então, eu não sou judeu. Eu sou gentio. Mas eu reconheço, estudando nos originais, é o que o Ministério British faz, nós percebemos que o chamado para aquele que tem o toque do shofar é o chamado específico para aqueles que amam Israel. Então, pessoas que falam que a igreja substitui Israel, essa pessoa, ela não é um tocador de shofar. Não tem como. Como que ele vai ser voz do Eterno se ama, odeia, ou critica, ou questiona o povo do Eterno, que o Eterno escolheu? Gente, Paulo fala em Romanos, nós somos enxertados, nós somos galhos, jambuzeiros, que fomos enxertados na oliveira. Gente, quem é a oliveira? Israel. Tem pastores aí que falam que não, que a igreja vai subir, Israel vai ficar. Ele é antissemita. Isso é antissemitismo. E tem pessoas que, inclusive, pessoas que foram nossos alunos, que também estão falando isso. Eu nunca ensinei isso para vocês. Israel é um povo escolhido pelo Eterno. Yeshua, quando voltar, não vai voltar no Brasil. Ele não vai para os Estados Unidos, para Londres ou para a Inglaterra. Ele vai pisar em Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer do céu para lá. E os povos, todos os povos, vão para Jerusalém adorar o Eterno lá, com Yeshua reinando em Jerusalém. E por mais que nós questionamos, mas Deus, mas por que escolheu esse povo? Esse povo fez tanta coisa. Gente, quem somos nós para questionar isso? Ah, mas o povo abandonou Deus. E ali nós, quantas vezes deixamos? Éramos gentios, éramos escravos do Egito. Adorávamos imagens, esculturas. Quem eram nós antes? Quem somos nós para questionar a escolha de Deus sobre um determinado povo? Agora vem uma pessoa que não ama Israel, fala que Israel vai ficar e que a igreja vai subir e toca chofar como voz do Eterno. Não existe isso. Primeira coisa é amar Israel. Se não tem amor por Israel, a pessoa não tem o chamado de Atalaia, de Baltoqui. Não tem, gente. Não tem como. Me desculpe, mas não tem. Nós ensinamos isso a todos os nossos alunos. Não existe essa de substituir igreja por Israel. Israel espiritual de Deus. Paulo não fala nisso. Nós somos Israel de Deus. Fomos enxertados na oliveira. Então, nós fazemos parte desse povo, como gentio, não como judeu. Eu não preciso me circuncisar, não preciso ficar usando as vestimentas judaicas, como talit e pau, apesar que eu faço uso de vez em quando, por mim, é uma coisa minha, pessoal, mas você não precisa fazer isso. Você é gentio, a não ser que você seja judeu. Judeu, não. Judeu tem que fazer isso, faz parte da tradição judaica, né? Se uma pessoa tem herança judaica no sangue, avô, pai, mãe, não sei, ele tem a obrigação de fazer isso, que é judeu. Agora, nós, gentios, não temos essa necessidade. Mas também ficar ridicularizando um povo que Deus falou que nunca vai esquecer de Israel, a gente falar que Deus abandonou Israel e abraçou a igreja. Gente, aí está fora, é totalmente antibíblico isso. Totalmente antibíblico. Me perdoe, tem muitas pessoas que vão ficar chateadas comigo falando isso, mas me perdoe, eu estou falando a verdade. A gente percebe que Deus carregou Israel no colo. Até hoje, o que Deus tem feito com esse povo? O que Deus tem feito com essa nação? Essa nação é perseguida, essa nação tem sido subjugada pelos palestinos, pelos árabes. Vários terroristas têm tentado destruir Israel, né? Criando situações para poder o mundo todo se voltar contra Israel.
Nós sabemos que as nações, pelo que a palavra nos fala, que eles vão realmente tentar destruir Israel, como estão tentando. Mas só que o próprio Eterno, junto com o seu filho Yeshua, irá intervir. A quem que você vai ficar de lado? Vai ficar de lado do povo que odeia Israel ou ficar do lado do Eterno? Qual que é a sua escolha? Então, primeira coisa, amor a Israel. Reconhecer a verdadeira posição de Israel junto com a igreja. Reconhecer um povo escolhido, além de que o nosso Mashiach, Yeshua, é judeu. É judeu. E pregou para judeu, e ele não pregou para gentio. Só depois Deus levantou o apóstolo Pedro, né, dizendo que estava passando a chave para pregar para os gentios, que inclusive teve várias situações para poder os gentios entrarem dentro da comunidade messiânica criada da época. Bom, amar Israel, Jeremias 31. Uma outra característica muito importante do tocador, humildade. Humildade. O tocador é humilde, faz parte do shofar, faz parte do formato do shofar. O shofar é curvo. Quem faz o curso comigo aprende sobre isso, sobre a curvatura do shofar, por que o shofar é curvo, apesar que nós temos acesso também ao shofar reto, que é um outro tipo de shofar, que eu explico no curso sobre o uso desses shofarotes, né? Shofarote, gente, é o plural de shofar. Então, tem que ser humilde, né? Não, entenda, eu tenho eu tenho por mim cobrir a cabeça, me esconder quando eu toco shofar. Eu uso um talite, né? E quando eu posso. Às vezes não, às vezes até de repente eu toco shofar sem cobrir, mas normalmente quem me conhece sabe que eu cubro a minha cabeça. Por quê? Para eu não aparecer. Porque a umidade, porque quem tem que aparecer é o Eterno, é a voz dele, é o som do shofar. Eu vi Deus fazendo ações com o shofar de várias formas, e ele age muito quando eu estou escondido, quando eu toco sem aparecer. É lógico que é muito difícil isso acontecer, principalmente dentro das igrejas, quando o pastor convida as pessoas para tocar. Mas, normalmente, eu prefiro, gente, eu falo com o coração, quem me conhece sabe disso, eu prefiro tocar escondido, longe, sem aparecer na hora do toque. O som toca muito mais no coração das pessoas quando é ouvido dessa forma. Então, quando eu estou na frente, normalmente eu cubro a cabeça, tá? Eu faço isso, peço às mulheres para usar também talite ou uma pashmina, né? Um lenço. É meu pessoal, é uma coisa minha pessoal, né? Para poder tocar o shofar. Bom, submissão à liderança é uma coisa que, se chegar uma pessoa perto de você e começar a reclamar de liderança, reclamar de igreja, falar mal de alguns ministérios, estando o ministério certo ou errado, toma cuidado, toma cuidado. Essa pessoa, ela não aceita ser liderada por ninguém. Essa pessoa que fala mal de ministérios, hoje está falando mal de um ministério X, amanhã vai estar falando mal do seu ministério. Do seu ministério. Não aceite pessoas assim no seu ministério, na liderança, como tocador de shofar. Não aceite. Você está trazendo maldição para você. Falou mal de líderes de outros ministérios, falou mal de igreja, falou de ministérios. Primeira coisa que eu pergunto, de onde você veio? Onde é que você está? Quem é o seu líder? Se a pessoa falar, eu não tenho líder, meu líder é Deus, desconfia. Porque Deus levantou pessoas para liderar. Líderes faz parte do tocador shofar, ser líder. E o tocador shofar está para cobrir o líder, para poder estar ao lado do líder. Não veja, na Bíblia você pode notar, todos os tocadores, eles estavam sempre ao lado de uma liderança, sempre debaixo de uma submissão.
O que a palavra submissão significa? É muito traduzida errada. A palavra submissão é abaixo da mesma missão, com o mesmo propósito. Esse é o alvo do tocador. Então, não existe tocador sem liderança. Tocador não pode ser fofoqueiro, falar mal de lideranças, praticar o que nós chamamos de lashon hará. O que é lashon hará? Falar mal da pessoa, independente da pessoa estar certa ou errada. Uma pessoa que fala mal de outra, ela está matando a si próprio, a pessoa que está ouvindo, mais a pessoa de quem que eles estão falando. Muito sério isso. A pessoa que faz isso está debaixo de maldição. Tome cuidado com esse tipo de pessoas que chegam batendo nas suas costas, depois vai criticando outros ministérios. Não aceite tocar na sua igreja, no seu ministério. Esse tipo de comportamento é antibíblico e é comportamento que não é dos tocadores, dos baltoquia, de Deus. Porque existe muito soprador de chofar aí nas igrejas. Fica tocando chofar aí toda hora. Então, o tocador, ele aceita ser liderado. Não existe tocador sem líderes. E uma outra coisa é a questão do conhecimento. O verdadeiro tocador, e por último, né, ele busca conhecimento. É por isso que eu incentivo a estudar o hebraico, a buscar o hebraico, aos originais, para poder aprender. Oséias 4, o meu povo peca por falta de conhecimento. Mas não é só conhecimento de Bíblia, não. Ali, essa palavra conhecimento é geral. É tanto de conhecimento da Bíblia, como ou conhecimento também de outras áreas também. Então, um tocador sempre está buscando conhecimento. Sempre está procurando. E eu quero orientar você que está ouvindo esse vídeo. Se você está ouvindo esse vídeo, é porque Deus te chamou para ouvir o que eu vou falar com você. Estude a palavra de Deus. Estude os originais. Procure aprender um pouquinho. No hebraico é uma língua não é difícil de aprender. O grego é mais complicado, mas dá para poder levar. Não precisa ser um expert para poder ver os originais, ter o conhecimento, não deixar-se se levar pelas ondas que aparecem por aí. Faça um curso no Ministério Brit. Assista os nossos estudos toda segunda-feira, às 20 e 30 horas. Semanalmente, nós fazemos estudos, aprofundando de acordo, baseado nos originais. Então, assim, faça os nossos estudos. Procura fazer os nossos cursos. Pessoas chegam para mim, eu amo o seu ministério, mas nunca fez um curso. Não quer estar andando com a gente. Como é que eu vou falar que ele é realmente um baltoquia do ministério, porque tem de baltoquia de outros ministérios? Eu respeito. Né? Espero que esteja fazendo cursos lá do ministério onde ele está. Mas fala que é do Brit, mas nunca fez um curso do Ministério Brit. Não assiste os nossos estudos. Mas na hora que precisa, me liga pedindo para poder abençoar, para poder liberar. Gente, como é que eu vou... Para mim, liderar uma pessoa, ela tem que andar comigo. Tem que reconhecer a minha autoridade diante de Deus. Você tem que aceitar a minha cobertura. Agora, esses são os pontos que eu queria colocar para vocês. Agora, um ponto para encerrar realmente essa questão, que eu quero que vocês entendam. Sem Israel, a igreja não existe. Se eu corta, abre, acabou a igreja. Se nós somos enxertados em Israel, se Israel cair, se acabar com o povo judeu, gente, Israel acaba a igreja. A igreja depende de Israel. Os dois são um. O próprio Cristo fala que eles sejam um, como eu sou contigo. Que eles sejam um. Eu gostaria que vocês analisassem bem o que é essa questão e que pensassem sobre isso que eu estou falando agora. E se você tem um chamado... Olha, gente, tem muitos
tocadores que não têm chofar. Ah, pastor, mas como assim? Você é o chofar de Deus. Você é a voz do Eterno nessa terra. Tem muitas pessoas que fizeram nossos cursos, não tem chofar. Mas eu vejo o coração como tocador. Quando abre a boca, quando proclama, quando ora, quando prega. Então, nós somos... O chofar é uma extensão daquilo que você já é em Cristo. Do que você já é dentro do sistema igreja que é hoje. Então, assim, eu não estou aqui para dar o curso de chofar. Eu aconselho a você que não fez o curso, faça o curso conosco. Nós temos o curso online, nós temos o curso pela plataforma Zoom. Para quem não tem condições de pagar um curso mais caro, que é pela plataforma Zoom, paga aí um curso de R$100 online. Faça o curso. Aprenda. Busque. O cara quer liderança, quer ser tocador, quer ser atalaia, mas não quer aprender a palavra. Não está certo. Não obedece à liderança. O líder fala, não quero que toque chofar. Vai e toca chofar a si mesmo. Não pode, gente. Isso não existe na palavra de Deus. No curso eu explico muito sobre essas situações, sobre essas coisas que é. O verdadeiro tocador ama Israel. O verdadeiro tocador é humilde. O verdadeiro tocador é submisso à sua liderança. E o verdadeiro tocador aceita ser coberto. O verdadeiro tocador busca o conhecimento através da palavra de Deus. Essas são as condições para você ser um baltuquia, um tocador de chofar. Que o eterno Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Yeshua HaMashiach. E qualquer coisa, entre em contato conosco. Vou estar colocando na descrição aqui os nossos telefones de WhatsApp, gente. Tá? Não é para ligar, é WhatsApp, é mensagem, que se for o caso, depois nós ligamos para vocês. E o eterno Deus traga muita shalom na sua vida e que essa mensagem possa tocar no seu coração e você ser um verdadeiro baltuqui, um verdadeiro tocador de chofar.